Agora eu vou botar o chapéu de guardiã do tempo e de mestre de cerimônias e vou chamar Marcos Hershkovich para líder da governança corporativa e familiar do Grupo Ricardo Brenan e conselheiro do Projeto Rumo para moderar o painel 1. Vou pegar o... Bom dia, como a Elaine falou, é um prazer a gente ver esse auditório cheio aqui para falar sobre os temas que a gente tem na nossa agenda. Por esses acasos felizes que acontecem, nós estamos passando exatamente hoje, né, pelas cerimônias de Ano Novo Judaico, né, e independentemente da fé que cada um professe, o encerramento de ciclo e início de outro é sempre um período de renovação de esperança, de vontade de ter um tempo melhor, né? Enfim, um futuro que seja mais próspero, mais coeso, mais tolerante. E futuro é exatamente isso que a gente vai falar hoje aqui, né? Futuro é o nosso tema. Mas antes de apresentar os nossos painelistas e se aprofundar nisso, eu queria contar uma historinha para vocês. Eu ontem estava ansioso pelo fórum de hoje, né? A gente prepara as coisas, mas nunca sabe eventualmente o que vai acontecer. E para tentar relaxar, espairecer um pouco, eu resolvi assistir um filme. Então eu saí do escritório, passei naquela locadora de DVD que tem ali na Conselheiro Aguiar, em frente à Galeria Corta-Jaca, sabe? Fui lá, ainda fiquei contente porque o filme que eu queria ver tinha em Blu-ray, né? Então é uma imagem melhor, um som mais legal. Aluguei o filme, fui para casa, fiquei lá assistindo. No meio do filme ainda tive que parar um pouquinho, porque você sabe que tem gente que pega o DVD e ainda põe o dedo no DVD. Você tem que tirar e limpar aquele negócio, porque senão o filme fica parando. Parei, porque numa dessas paradas, ligou um amigo meu que mora nos Estados Unidos. Fazia um tempo que a gente não se falava. E decidimos conversar, mas vocês sabem que ligação internacional, DDI, né, descagem internacional, é uma fortuna. Então a gente deve ter conversado mais ou menos 1 minuto e meio para matar a saudade e tal. Voltei, acabei o filme e fui dormir. Hoje acordei, já estava mais tranquilo ontem, mas hoje acordei no susto, né? O diabo do despertador não tocou, eu olhei para ele, estava piscando, né? Acho que acabou a luz durante a noite, e ele estava piscando, aquele rádio-relógio que tem o rádio junto para a soneca, não sei o quê. Deve ter acabado a luz, foi todo embora, todo o meu planejamento. Aí aquela correria, banho, barbear, se trocar, não sei o que, entro no carro. Aí eu vou ligar o carro, nada do carro ligar, né? Aí já comecei a suar frio, porque eu moro no Paiva, né? Uma opinião isenta, um lugar ótimo para você morar, mas se você precisar pegar um táxi no Paiva é um problema. Eu já fiquei me imaginando ali na Via Parque, dando o dedo, esperando que algum táxi passasse ali às 6h30, 7 horas da manhã. É um problema grave. Aí, o que um casal faz? Eu pensei logo na minha mulher, né? Falei, não vou pegar um táxi, não, vou subir, vou explicar calmamente o meu problema para minha esposa, ela que é compreensiva vai entender e vai me emprestar o carro dela, né? Aí subi para falar com ela, falei assim, olha, eu tenho um problema e o seu carro acabou de ser confiscado em prol, né, do Projeto Rumo. Na minha cabeça só vinha a Elane, né? Vou chegar atrasado, a Elane me dando bronca. Eu falei, bom, vamos lá. Vamos pegar o seu carro, peguei o carro dela. Aí saí na correria e esqueci de pegar a minha caixinha de CD, que tinha dentro do meu carro. Adoro música. Aí já estava atrasado com o carro da minha mulher e sem poder ouvir música para me tranquilizar. O diabo da caixinha de CD no outro carro, mas vamos lá, vamos tocando. Eu sabia que o caminho era aqui para Boa Viagem, né? Não sabia exatamente o hotel, o endereço do hotel, mas tem 2 ou 3 alternativas. Vim rezando para conseguir acertar a alternativa que tivesse mais rápido, menos trânsito. Felizmente deu certo, mas chegou aqui em Boa Viagem, eu não sabia onde é que era o endereço do hotel. Aí o que você faz? Você para num posto e fala com o frentista. Aí você explica para o frentista que você está querendo ir para o Marriott Courtyard. Eu falava, moço, corta yard, moço. Onde fica esse diabo desse hotel? Enfim, cheguei aqui, mas ainda um pouco pensando no que ia falar para vocês, porque eu sou um tanto cético, eu acho que organizações com dezenas, às vezes centenas de anos, não precisam de inovação, basta que elas façam a mesma coisa que sempre fizeram, não precisa se renovar.
certo? Só que não, né? Só que não. Para ser moderno, hashtag só que não. Esse papo que a gente teve aqui tem uma diferença de mais ou menos 10 anos. Se eu chegasse aqui e falasse o que eu conversei com vocês hoje, em 2007, provavelmente ninguém ia achar estranho. E 10 anos é absolutamente nada no tempo de vida de uma pessoa e mais ainda no tempo de uma organização. E isso é um golpe naquele ceticismo que a gente às vezes mantinha ainda há tempos atrás, de que o nosso mundo ia mudar, mas não ia mudar tanto, ou ia mudar para os outros. Isso não existe. A inovação está aí. O mundo hoje está cada vez mais volátil, incerto, complexo, ambíguo, e isso reflete nas decisões que as empresas, que vocês têm que tomar no âmbito das empresas. Não existe mais inovação para os outros. Para mim, o meu produto não precisa inovar muito, não. Seu produto muda, seu consumidor muda, seus processos mudam. Então a inovação é algo que veio para ficar. Não dá mais para acreditar que inovação é algum tema de ficção científica. Isso é a realidade e a tendência é que esses anos, essas janelas de anos se encolham ainda mais e a gente tenha revoluções mais rápidas do que isso. A gente vai falar sobre inovação. A inovação está intimamente ligado a isso. Agora, a inovação, muito menos do que essa epifania que às vezes a gente acha, inovar é sonhar com alguma coisa, acorda no outro dia, já tem um produto novo. O momento eureka aí do Arquimedes, quando foi fazer aquela experiência que se atribui a ele, da densidade das coroas. Inovação tem muito menos a ver com isso e muito mais a ver com o processo. O Sérgio vai explorar isso com vocês, vai demonstrar um pouquinho esse racional que existe por trás de pensar em inovação, desde identificar problemas até ter um produto ou um serviço inovador. Isso é o tema principal, um dos temas principais que ele vai conversar. Um segundo grande ponto é como é que vocês, empresas familiares, negócios familiares, se apropriam de inovação. Porque inovação é um negócio interessante, mas como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Desde pensar em como diversificar o portfólio de vocês como acionistas, como donos, com outras empresas, outros negócios, até inovar no próprio negócio. Como é que eu inovo naquilo que eu já faço há dezenas de anos, como é que eu inovo nos processos que eu tenho. Então esses são os temas que a gente vai explorar com os painelistas também. Além disso, que a gente estava falando, tem a oportunidade de membros de empresas familiares também empreenderem. E você estava falando de coesão, Elane, eu lembrei muito disso aqui, não é uma coesão aqui. Quando o empreendedor vai empreender, não é só ele, tem toda a família que vai junto, não é só a questão financeira, mas a questão de apoio, de participar, de estar vivenciando essa experiência junto de empreender. Isso pode ser um impulso, pode ser um receio, pode ser um peso, como é que isso se gerencia. E, por fim, a nossa ideia hoje não é falar sobre inovação solta, não é um tema, não é um painel simplesmente sobre inovação. Tem um contexto de família, e isso faz muita diferença, olhar por esse prisma. Como é que as empresas familiares conseguem olhar sobre inovação? Nessa foto, dizem que os caçulas são os mais rebeldes, essa foto confirma isso. Essa aqui é o único, é o mais rebelde. Só tem homem. Era um tempo com pouca diversidade de gênero, Fátima. Mas a gente melhorou bastante hoje. Mas, enfim, para falar um pouquinho sobre essas coisas, estou no tempo, tá? Antes do tempo, inclusive, eu queria chamar os nossos dois painelistas. Se eu for falar o currículo dos dois inteiros, a gente vai gastar mais ou menos a meia hora que a gente tem para debate. Então, vou tomar a liberdade de ser mais sucinto. Eu queria chamar o Jonas Gomes. O Jonas, a única coisa que ele falou, você não pode me apresentar sem falar que eu sou pernambucano. É a única condição que ele disse. Ele é pernambucano, acadêmico, tem o doutorado em matemática, fez a migração do mundo acadêmico para o mundo empresarial. Hoje é sócio do Banco Bozano Investimentos, é um empreendedor, a expertise que ele traz ao banco é essa parte de empreender. E também, por favor, o Sérgio Cavalcante, que é CEO e superintendente do César e da Anshan, daqui de Recife. Como eu falei, vou ser sucinto para a gente ter tempo de desfrutar aí do conhecimento que eles vão trazer.
E eu convido, então, o Sérgio para fazer uma apresentação, uma primeira apresentação, que vai trazer insumos aí para o nosso debate. Obrigado. Obrigado, bom dia. Em primeiro lugar, feliz ano novo, Marcos. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite da Rumo, de Antônio, Elane, Marcos, para poder apresentar um pouco aqui, principalmente com amigos, né? Jonas eu conheço há bastante tempo. Eu tenho pouquíssimo tempo para falar com vocês. Eu tenho 20 minutos, depois vai ter um debate, então eu vou começar logo a minha apresentação. Em primeiro lugar, eu vou falar 2 minutos sobre o que é o CESA, porque algumas pessoas aqui não conhecem. Então, por que o CESA existe? O CESA é um Instituto de Inovação, e a gente foi criado em 96 para gerar empregos na região, empregos de alta tecnologia. Os cérebros estavam fugindo da região, estavam indo embora para Rio, São Paulo e exterior, e a gente precisava fazer alguma coisa. Então, um conjunto de professores do Centro de Informática da UFPE se juntou, capitaneados por Silvio Meira, e criaram o CESA. A ideia de criar uma instituição para gerar empregos teve bastante sucesso. A ideia era criar empregos dentro do próprio CESA e nas empresas que o CESA criaria. Com o tempo, isso mudou. Hoje não há necessidade mais do CESA fazer isso sozinho, até porque existem 280 empresas na região do Porto Digital. Nessa área, 9 mil pessoas trabalhando por lá e um faturamento de 1,5 bilhão de reais. Então, o CESA não está mais sozinho nessa jornada. Então, a gente mudou a nossa missão. Qual é a nossa missão? Pode mudar a missão? Claro. O CESA foi criado em 96 e a missão de 96, o contexto de 96 não é o contexto de agora, né? Então, hoje, o CESA é muito mais amplo, não está mais conectado só no Recife. A gente nem fala em Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, já que nós estamos com regionais em Curitiba, Sorocaba, Manaus. E a nossa missão é fazer com que, no final das contas, se você olhar o que está escrito aí, é o seguinte: como é que a inovação vai melhorar as empresas do Brasil e como é que vai melhorar a vida das pessoas. É isso que está escrito. Tá? Identificar oportunidades, potencializar oportunidades, concretizar transformações, saber como é que você vai ver o processo de inovação, como o próprio Marcos mencionou, que eu vou falar um pouco sobre isso. Tá? Então, antes de qualquer coisa, e aí eu peço desculpas a algumas pessoas que já estiveram no CESA e que já conhecem alguns dos meus slides, o que é inovação? Né? As pessoas confundem um pouco inovação com invenção. Então, só para dizer a vocês que inovação não é um cinto que você usa na segunda-feira com raiva, que vai dizer que aquele churrasco você não devia ter comido no domingo. Né? Um cinto que marca para você como é que você engordou não é uma boa ideia. Ou não é um conjunto de talheres para economizar espaço na sua bolsa. Você coloca na caneta Bic e você consegue gastar menos espaço na sua bolsa, porque agora você tem garfo, faca e colher conectados na sua caneta Bic. Muito bem. Agora, tem uma que eu acho legal, que é aquela que... Sabe aquele negócio de você dormir e o braço ficar dormente, né? Seus problemas acabaram. Ligue já. Vão funcionar com o braço direito, com o braço esquerdo, e você não vai ter mais aquele formigamento de manhã cedo. Né? Mas o melhor seria o próximo, principalmente os panelistas pós-almoço. Eu tenho a sorte de ser o primeiro, mas o pessoal pós-almoço poderia estar usando isso daqui. Você compra e você coloca o adesivo na sua... Né? E todo mundo pensa que você está prestando atenção. Isso é fantástico, super útil. Né? Ou, na escola, meu filho ia adorar usar esse negócio. Mas não é uma inovação. Não resolve um problema da sociedade. É interessante, mas não resolve um problema. Inovação é uma invenção que se vende. É uma modificação que se vende. É uma novidade que se vende. Então, se não tiver interesse da sociedade, ou você vende, ou você faz, mas a sociedade tem que estar interessada naquilo. Tá? Então, e o processo? Tem um processo ou é na base do Eureka? Não, não é na base do Eureka. Existe processo de inovação. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem um costume muito grande de trabalhar só nessa parte de desenvolvimento. A gente acredita que a pessoa chegou, teve uma ideia fantástica, e a partir daí vai inovar. Engenheiros fazem isso o tempo todo. Eu sou engenheiro eletrônico, então eu posso falar mal de engenheiro. Né? Engenheiro é aquela pessoa que já sabe o que você quer antes de você dizer, e sem ele perguntar. Certo? Ele já sabe o que você quer. Então, quer dizer, eu já tenho uma ideia e já vou para a parte de desenvolvimento porque eu sei que vai dar certo. Eu nem validei, eu nem testei, nem fui para o mercado. Eu não procurei um problema interessante,
Porque a gente acha que isso tem que ser feito na área de construção civil, mas não tem que ser feito nas outras áreas. Como assim construção civil? Você não constrói um prédio, você não faz o desenvolvimento de um prédio sem ter uma boa arquitetura feita antes. Sem ter alguém que converse com você, que entenda as suas necessidades e que depois bole alguma coisa que atenda a sua necessidade funcional. Aí depois vem a empresa de construção civil. Por sinal, quem construiu Brasília não foi Oscar Niemeyer, não, tá? Ele projetou. Ele e Lúcio Costa. Quem construiu foi aquele menino que tem uma ponte aqui em Recife, e ninguém sabe para que serve, liga coisa nenhuma a lugar nenhum, chamada Ponte Joaquim Cardoso, né? Ele foi um engenheiro calculista de Brasília, tá, pessoal? Ele é pernambucano. Mas você não sabe disso, talvez. Mas a parte de desenvolvimento está muito atrelada a ele. A gente esquece de fazer essa parte anterior, de identificar um problema de forma clara. Tá? Tem um case que eu gosto, as pessoas que foram lá já sabem esse case, alguns também já sabem mesmo, sem ter ido lá no César. Você coloca o seguinte problema para ser resolvido. Imagine que você tem uma fábrica de pasta de dente e a máquina de pasta de dente não coloca a pasta dentro da caixinha de papel o tempo todo. De vez em quando vai sem a pasta e a caixa de papel vai vazia, é fechada, lacrada e vai para o mercado vazia. Isso é péssimo. Quando eu chego com meus alunos de engenharia da computação e digo isso, eles trazem uma solução que é colocar uma balança de alta precisão na linha de montagem. Todos eles vão em cima da balança. E aí eu digo, olha, isso vai ser R$1 milhão. Porque você vai ter que construir uma balança de alta precisão, alta velocidade, específica para uma linha de montagem. Vai ter que desenvolver do zero para colocar na sua linha. R$1 milhão. A solução foi proposta aqui, ó. E aí você foi para o desenvolvimento de uma coisa caríssima. Agora, se eu chamar o meu filho de 13 anos, diz, papai, compra um ventilador, compra aquele de R$100, aquele que tem controle de velocidade. Porque o ventilador vai soprar as caixas vazias da linha de montagem. Então você pode ter também uma identificação interessante do problema, mas você não colocou as pessoas certas na sala para poder ter ideias. Se eu chamar alguém para dizer que eu quero soluções para despoluir o rio Capibaribe, se eu colocar só engenheiros da computação na sala, eles vão vir com um robô submarino, com biosensores e... né? Agora, se eu colocar um pescador, outra vez ele coloca uma tarrafa com cabos de aço, que vai chegar no final do rio, no fundo do rio, e buscar sujeira. As duas soluções são interessantes e mostram que você precisa ter diversidade na hora de você conceber a solução também. Tá? Infelizmente, essas partes não são feitas. E uma outra coisa que é interessante, vamos lá, essa parte de identificação da oportunidade e concepção de solução é mais barata do que você produzir. Ou foi mais barato? O que você acha que foi mais barato? Foi projetar Brasília ou construir Brasília? É claro que foi construir Brasília muito mais caro, mas projetar foi... Agora, do ponto de vista de valor agregado, o projeto de Brasília foi muito interessante, é muito importante. Você vai no Museu Guggenheim, o projeto do Museu Guggenheim é muito importante. Tá? Muito bem. Aí, aquela piadinha que eu também já terei com algumas pessoas que conhecem o César, eu coloquei um lenço debaixo da cadeira de vocês, porque quando a gente começar a falar do contexto brasileiro de inovação, a gente começa a chorar. Eita, ninguém caiu dessa vez. Geralmente cai, alguém que sempre cai. Mas vamos lá. Eu vou passar isso super rápido, porque a gente tem pouco tempo, tá? A gente pode entrar em detalhes depois. Eu posso mostrar isso tudo que eu vou colocar para vocês aqui com estudos, com fatos, certo? A maioria das indústrias brasileiras são de cópia. Ou copiam alguma coisa que viram no exterior, ou licenciam, ou copiam de concorrentes, ou copiam de outras áreas da própria empresa. Só em quarto lugar, na pesquisa Pintec do IBGE, está a parte de o que é que os clientes querem. E geralmente não é assim, eu vou à frente do meu cliente para identificar o que ele quer. Não, eu pergunto a ele o que ele quer. Então, uma vez eu estava conversando com um grande fabricante de rodas aqui no Brasil, porque eu estava com um produto no César que podia interessar a ele, perguntando como é que eu ia conectar com a área de inovação deles. Ele disse, nós não temos uma área de inovação. Eu disse, mas vocês inovam? Sim, inovamos muito. Como é que vocês inovam? Eu queria entender o processo, se você não tem uma área de inovação. Não, o cliente chega com um novo design e a gente faz. Ele disse, muito inovador. Realmente muito inovador. O cliente chega com um novo design e você faz o design. Ora, a concepção não foi feita por ele. Mas, infelizmente, dentro do conceito de inovação do manual de Oslo, que é o mais usado no mundo, isso é considerado inovação. Tá? Mas vamos lá. Segundo problema, nosso modelo pedagógico. Os alunos
Meus filhos, eu acompanhei todos eles, né? Então, você chega no ensino fundamental, eles têm aula de robótica, yoga, brother, cara, meu irmão, abre a cabeça, super legal. Criando uma pessoa geral, holística, analítica. Aí chega no ensino médio, eles têm que ser treinados para fazer vestibular. Eles têm 1.500 pontos de estudo para trabalhar em 3 anos, dando 500 pontos por ano, a 200 dias letivos, você tem 2,5 pontos de aprendizado novos por dia. Isso é insano. O que faz com que os colégios tirem todas essas disciplinas analíticas e coloquem só as disciplinas que são focadas no vestibular. Ou seja, numa fase importantíssima da vida do estudante, ele se torna passivo. Ele não é que ele está fazendo nada em casa, não. Ele está estudando pra caramba, mas está sendo dado para ele o que estudar. Ele não está sendo proativo, ele não está sendo analítico. E sem a capacidade analítica, hoje em dia, inclusive, a quantidade de informações que nós temos, isso é um absurdo, né? Você perder a capacidade analítica justamente numa fase tão importante da sua vida, e aí você vai para a faculdade e continua com esse viés, termina sendo um estudante passivo e um profissional passivo. Um profissional passivo não inova. Mercadofobia universitária. Eu vou dar só dados rápidos para vocês. O Brasil, em 1981, produzia um número X de artigos, o governo deu incentivo para a produção desses artigos. Em 20 anos depois, o Brasil estava produzindo 450% mais publicações do que antes, e o mundo só tinha crescido 67%. Então, o governo deu um norte, os professores foram atrás. Agora vamos falar de, não é inovação exatamente, mas pelo menos invenção, patentes. Em 1981, no mesmo ano que eu falei isso, o Brasil produzia 53 patentes internacionais por ano. A Coreia do Sul produzia 33. Então o Brasil estava bem, né? 53 a 33. Em 2015, o Brasil produziu 800 patentes internacionais por ano. Então a gente vai de 81, com 53, para 800 em 2015. A Coreia passou de 33 para 14 mil. Eu acho que mudou uma coisinha, né? E o PIB deles também mudou igualmente. Então, me incomoda saber que uma boa parte das universidades públicas, que são as melhores do país, não estão conectadas com problemas reais nossos. Me incomoda saber que nós conhecemos a seca do Nordeste desde 1500, que foi descoberto, o Brasil foi descoberto aqui. Então, quando o português desceu, já sentiu calor. Quando ele foi um pouquinho mais para dentro, já sabia que tinha seca. Mas os insumos agrícolas para irrigação de gotejamento de Petrolina vem de Israel. Por quê? Porque Israel focou no problema real que eles tinham. Israel focou no deserto, que eles tinham que plantar no deserto. Israel focou em problemas de segurança, porque lá menino não brinca de badoque, matar passarinho, não. É míssil passando todo minuto, né? Então, eles têm que trabalhar com problemas reais que eles têm. Por que a gente não trabalha com problemas reais que nós temos? Inovação vem de problema. Atual ou futuro? Por conta dessas questões todas, nós temos empreendedores com contextos restritos. O César fez uma chamada nos últimos 2 anos e meio, o diretor da área de empreendedorismo está aqui também. Nós recebemos 416 propostas para inovar junto com o César, de aceleração, né? Selecionamos 8. Sabe por quê? Porque o resto todo era festinha, barzinho, ônibus, solução para esse tipo de coisa. Não tinha uma solução para irrigação de gotejamento, não tinha uma solução para despoluir o rio, não tinha uma solução para mobilidade, não tinha uma solução para segurança. Vocês já perceberam que alguns dos postos do Recife, que tem câmera, eles têm 4 coisinhas estranhas? Não sei se já perceberam isso, aquelas câmeras da prefeitura, do governo. Aquelas 4 coisinhas estranhas são microfones. Porque uma empresa daqui percebeu que podia, com a tecnologia que eles tinham de análise de áudio, identificar e imediatamente, se houvesse um tiro ou uma batida de carro, e direcionar a câmera de segurança imediatamente para lá. Isso é um problema que o Brasil tem, de segurança, e da forma como o recifense dirige também, porque eu sou recifense, mas pelo amor de Deus, né? O pessoal bate muito. Então, pelo menos, pega-se um problema, encontra-se uma oportunidade, né? Acontece que o aluno, eu fiz engenharia, eu não interagia com ninguém de medicina, de administração, de direito, para saber quais são os problemas que lá tem, que podem ser resolvidos pela tecnologia, né? Isso não é
o modelo brasileiro é assim, o modelo americano não é. Você tem majors, tem minors, você conecta com outras áreas, fazendo com que você se torne mais holístico. Ciclo de investimento completo, isso aí eu vou deixar para Jonas falar, inclusive, porque ele me contou um pouco antes que teve uma chamada recente do BNDES, é isso? Que pode estar começando a resolver isso daqui, tá? Mas só para vocês entenderem, não existem recursos para empresas que estão no meio do caminho, que precisam de 20, 30 milhões. Você acha seed money, você acha dinheiro para private equity lá na ponta, para IPO, mas o meio está desfalcado ainda. E um outro problema que nós temos é a falta de incentivo para entender e encontrar problemas. Os incentivos todos vêm para a parte de desenvolvimento. Vamos lá, como é que a gente resolve isso? Primeiro, a gente precisa de uma cultura de inovação. Toda mudança cultural ela é lenta, muito, muito, muito lenta. Então, se precisa fazer uma mudança cultural na sua empresa, em você próprio, vai demorar. Né? Outra coisa, não tenha medo de errar. Esse livro é bem interessante, Founders at Work. Vocês precisam ver, por exemplo, quantas vezes o dono do Walmart faliu antes dele conseguir se tornar um mega, ultra, big bilionário. Não tenha medo de mudar também. Vocês sabem desse Omo Express? Isso foi lançado em São Paulo, recentemente. A Omo vai no seu hotel, na sua casa, e pega as roupas para lavar, para usar o Omo. Quer dizer, ela foi direto no consumidor final. Eu não quero mais saber de sabão em pó. Eu quero minha roupa limpa. Não é isso que você quer? No final das contas, quando você compra sabão, em pó pelo menos, não é isso que você quer? Então, o Omo foi direto. Ela não oferece mais o Omo, ela oferece o serviço de roupa limpa em qualquer lugar. Veja que coisa interessante. A inovação sobre uma empresa inovadora. O Uber cria o Uber Money para levar a manicure onde você quiser, de Uber. Claro. Né? A Brastemp não vende purificadores de água, vende a água limpa. Você aluga por mês e a Brastemp se preocupa com manter na sua casa. O Natura Soul é uma questão de pegada de sustentabilidade. É você ter o mesmo produto numa embalagem que consome 40% só do que era necessário para produzir a embalagem anterior e que você pode usar o produto até o fim. Né? Pega aquela pastinha Colgate, atualmente ela tem um bico desse tamanho que metade da pasta fica lá. Né? Para explicar para o meu filho isso. E outra coisa interessante, como é que você faz com que a sua própria empresa mate um produto seu próprio? O iPhone matou o iPod. Melhor, né? Podia ter vindo outro e matado a Apple. Então, a FindUp é uma empresa pernambucana que se reinventou, fazia suporte técnico. Ela tinha os técnicos de informática. Em vez de fazer isso, o que é que ela tem agora? Um sistema de conexão de técnicos no Brasil inteiro com quem está precisando do técnico. E ela dá a garantia de serviço. Então, ela tem, por exemplo, a Gol no Brasil inteiro. A Gol está querendo que ela vá para o exterior. E outras empresas que ela tem também. Os intermediários estão desaparecendo. Quando eu falo isso, parece... eu sei. As lojas estão desaparecendo. Não é só loja, não. Intermediário é mais do que loja. Papel é intermediário. Papel é intermediário entre você e a informação. Certo? O filme fotográfico desapareceu. E aí tem uma coisa interessante, conectando a governança necessária para a inovação. Veja só, não sei se vocês sabem, mas as patentes iniciais de máquinas digitais eram da Kodak. E a Kodak não levou isso à frente. Veja só, se a governança corporativa, se os donos da empresa não entenderem o papel da inovação, a área de negócios mata a área de inovação. A área de negócios ela é vista como área de resultado, a área que está dando certo, que traz o dinheiro para a empresa. A área de inovação é vista como área de custo, de gasto. Certo? Só que ela está olhando para o que vai ser feito no futuro e a área de negócio porque está aqui. A área de negócio pensa assim, time que está ganhando não se mexe. A área de inovação faz, vamos mexer agora, meu amigo, porque o negócio vai pegar. A Kodak não deixou. A área de negócio não deixou que a área de inovação trouxesse o produto à tona. A gente poderia falar de vários outros, mas meu tempo realmente já está... Não sei se vocês sabem isso, a Toys R Us acabou de pedir falência. A Toys R Us acabou de pedir falência nos Estados Unidos. Intermediários, né? Problemas são oportunidades disfarçadas. Tem gente que olha para o problema assim, ó. Tem gente que olha para uma oportunidade.
Qual é o lado que você vai olhar? Porque esse negócio também dizer o seguinte, ali tem um buraco, alguém devia tapar. Eu não vou tapar porque ninguém está tapando. Você é alguém ou você é ninguém? Inovação exige proatividade, não dá para ficar muito parado também não, porque alguém vai fazer. Né? A gente está no lugar certo. Pense num país com problema. A região, então, é melhor ainda. A gente está na periferia, no país periférico. Problema não falta. Não falta. Agora você tem que olhar eles como oportunidade. Tem problema... Bom, deixa para lá. O que é que a gente entende? Que você precisa... Elane, eu vou passar, Elane. É bronca? Essa coisa da empresa que entende apenas tecnologia, sabe o que você quer e sabe por quanto vai vender e você aceita, morreu. Se você não for capaz de perguntar ao seu cliente o que é que ele precisa, não roda. Então você precisa de gente que entende de gente. Não é só gente que entende negócio ou gente que entende tecnologia. Só para dar um exemplo rápido para vocês, cá para nós, a Netflix, quando começou, não tinha nenhuma tecnologia nova. Usava os correios e usava um sistema pré-pago de filmes. Não tinha streaming. Então, do ponto de vista tecnológico, ela não era nada. Mas ela sabia o modelo de negócio que você precisava e o que é que os clientes queriam. Tá? A gente pode conversar sobre isso depois. Trabalho em rede, estou achando isso aqui fantástico, porque as empresas pernambucanas, de modo geral, não se conversam. E esse fórum aqui é um fórum de conversa. Porque a gente tem uma mania de dizer o seguinte, se eu tenho a tinta da caneta e você tem o corpo, eu vou fazer o corpo, tu vai fazer a tinta, a gente vai competir, né? Em vez de se juntar e lançar a caneta rápido no mercado. Então a gente precisa trabalhar em rede. E do ponto de vista de rede, aí vamos fazer um pouquinho de propaganda do nosso ecossistema. Nós temos um ecossistema extremamente robusto aqui do lado, tá? Aqui do lado, que entende os problemas que nós temos e sabe como resolvê-los. Então, isso aqui tudinho são coisas, são conexões. MIT é porque a gente tem conexão com o MIT também, tal, etc. MIT, Georgia Tech, pessoas que vêm para cá de vez em quando. Aí, só 2 minutos, já estou bem atrasado. A gente está com 3 áreas no César, tá? Porque a gente acredita que para fazer a inovação funcionar, não dá para ficar esperando. Então, se eu for esperar que as universidades mudem, a gente não vai chegar lá. O que é que a gente fez? A gente abriu uma área educacional. Se eu for esperar que alguém me traga o problema, não vai acontecer. Então, a gente tem uma área de design, junto com a área de engenharia. Se a gente for esperar que as pessoas entendam como é que abre uma empresa, etc., etc., não vai funcionar. Então, a gente tem uma área de empreendedorismo. Então, o César resolveu que tem que ser proativo. Ele não vai ficar esperando as coisas acontecerem. Então, se você pensar direitinho, a maioria dos grupos trabalha com isso aqui. Ó. Eu tenho uma aceleradora, eu tenho uma parte de engenharia avançada, eu quero que tragam ideias para mim. Em vez de fazer isso, a gente vai buscar os problemas com os observatórios ou com ciclos de construção do futuro. Como é que vai ser uma reunião como essa aqui daqui a 20 anos? A partir daí, você lança os desafios e muda a cabeça daqueles empreendedores que só olham para o barzinho, para o restaurante, para a festinha. Porque agora você vai dizer assim, olha, o problema que você tem que resolver é como diminuir o número de acidentes de moto no Recife, porque o estado de Pernambuco gasta mais de R$1 bilhão só com acidentes de moto. Não sei se vocês sabem disso. Mas foi uma observação que nós fomos fazer. Então, aí você direciona os esforços para problemas reais. Tá? Isso aí eu vou passar, é só ter uma ideia da quantidade de projetos que o César faz, em particular, com áreas que não são só de desenvolvimento, para mostrar que nós estamos fazendo. Clientes, a gente vê depois, passo para vocês. Mas, no final das contas, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, a gente tem que induzir a inovação. Não dá para a gente ficar esperando o problema. Não dá para a gente ficar achando que alguém vai trazer a solução. Nós vamos buscar os problemas, nós vamos conceber as soluções, nós vamos desenvolver as coisas. Então, o que está em foco aqui são as ações, a proatividade, buscar, propor, conceber. Tá? Criando uma cultura de inovação. E aí, para a gente encerrar, dentro de tudo isso, aí vou fazer um lançamento aqui, que não tinha sido lançado ainda, nós estamos abrindo a César School. Nós já temos cursos de mestrado, etc. e tal, mas vamos abrir 2 cursos de graduação agora em 2018. Aí você, em quê? Ciência da computação e design. Não. Ciência da computação e design são as técnicas que eles vão aprender para se tornar líderes e inovadores. Nós vamos ensinar as pessoas a resolver problemas, a identificar problemas, a resolver problemas, usando a tecnologia e a concepção como meio
de trabalhar esses problemas. Esse negócio de aprendi as técnicas de engenharia eletrônica, agora eu sei trabalhar no mundo, não é assim. Eu tenho que saber como é que eu vou identificar os problemas, como é que as coisas vão funcionar. Tá? Então, era isso. Passei bastante tempo. Obrigado. Então, eu queria já começar aqui passando a palavra ao Jonas, porque a gente falou sobre cultura de inovação, né? O Sérgio falou sobre cultura de inovação. O Jonas, além das atividades dele, ele participa também como conselheiro de empresas familiares. E eu queria quebrar um paradigma, porque quando a gente fala de inovação, a gente pensa logo em produto. Mas inovação não acontece só em produto, muito pelo contrário. E eu queria dar um primeiro espaço aqui para o Jonas para falar sobre essa inovação em empresas familiares no que se refere à implantação de governança, né, que é um tema caro aqui para o nosso público. Pode ser? Bom dia, pessoal. Tem que falar mais arrastado. Estou há bastante tempo no Rio, perdi um pouco o sotaque, mas lá todo mundo identifica que eu sou de Pernambuco, realmente. Aqui o pessoal acha que eu não sou daqui. Mas essa parte de inovação é uma coisa muito importante. É importante olhar inovação de uma maneira totalmente desmistificada. Inovação é um problema relativo. Inovação não é necessariamente ligada à invenção. A inovação é feita no contexto da tua empresa. Então, se você copiou, se você inovou no contexto da tua empresa, se você gerou valor, você está inovando. Não importa se aquilo não é algo excepcional. E aí você tem os vários tipos de inovação que é interessante que você tenha para fazer um portfólio, fazer teoria de portfólio de inovação, etc, etc. E em empresas familiares, uma inovação extremamente importante é a inovação em governança. Governança é um processo, você inova em produto, processo, serviço e modelo de negócio, que eu gosto de separar e não considerar que modelo de negócio é um processo. Então, eu acho que é tão relevante modelo de negócio que é importante colocar isso como uma das dimensões da inovação. Então, assim, a governança é extremamente importante. Se você não tiver governança, você tem duas dimensões de governança. Você tem a governança societária e a governança de gestão. Eu tenho muita experiência em investir em empresas familiares e uma vez investindo a gente participa de conselho. E é muito interessante porque normalmente quando nós fazemos investimento, as famílias aproveitam para fazer a governança societária. E nós recomendamos isso. Aproveita agora e faz primeiramente, pelo menos uma primeira etapa aí de uma governança societária. E depois vem um processo mais longo e interessantíssimo, que é fazer a governança na gestão. E sem você ter uma governança societária e uma governança de gestão, aumenta os conflitos e você não vai ter uma gestão no sentido tradicional de processos, estrutura, processo, people, etc., lá Harvard. E com isso você esquece de inovar, entendeu? Porque a inovação é muito complicada fazer numa empresa grande, se a empresa não tem a parte tradicional dela. Você pode inovar numa coisa que é completamente sem processo, que é uma startup. Mas quando você tem uma empresa grande, para você inovar, a empresa tem que estar com as outras soluções equacionadas. Você tem várias outras maneiras aí. Não, faz o Skunk Works, faz um grupo separado. Mas aí você cria uma empresa multicultural. Não é isso que a gente quer. O Sérgio falou aí muito claro, inovação é um problema de cultura. Você tem que colocar a cultura da inovação. Como é que você coloca a cultura de inovação? Várias maneiras, assim, as dimensões da cultura. Você tem que ter conhecimento, tem que ter criatividade, tem que ter motivação das pessoas que tem lá dentro, tem que ter diversidade, alguém chamou a atenção aí do slide. E pode até ter outras dimensões, essas dimensões certamente são condições sine qua non, mas depois vem uma parte cultural fundamental, que é a transparência. E a transparência vem com trust. Trust é essa palavrinha que não se dá para traduzir do inglês. Trust não é confiança, é muito mais do que confiança. Então, se você não tiver transparência, que é uma coisa ligada ao trust, você não vai conseguir inovar. Então, você tem que criar isso aí e colocar uma estrutura aí agile. Uma estrutura aí que criando aí o que eu chamo de uma idea meritocracy, uma meritocracia de ideias. Isso é essencialmente a maneira como eu vejo essa componente cultural da inovação. Deixa eu voltar aqui para o Sérgio. Sérgio, a gente já começou a receber as perguntas aqui e tem uma que eu acho interessante porque ela questiona o seguinte: a minha empresa não inova, como começar? Qual o primeiro passo?
A gente, antes do painel, estava discutindo sobre o potencial que a gente enxerga, o enorme potencial de ter um ecossistema de empreendedorismo e inovação tão pujante como a gente tem aqui em Recife e, ao mesmo tempo, grupos familiares tradicionais, com força, às vezes líderes de mercado. Como é que a gente une essas duas coisas? O que uma empresa que deseja inovar, como é que ela pode fazer isso? Como é que o César pode ajudar? Bom, em primeiro lugar, você descobrir se a empresa realmente quer inovar, se é um grupo da empresa, né? Se a empresa quer inovar, fica muito mais fácil. Agora, se é um grupo da empresa que está pensando em inovar, eu aconselho que você tente fazer um startup dentro da empresa. Eu estava numa palestra ontem em São Paulo, muito interessante, em que um membro do governo, do MDIC, ele conseguiu fazer um grupo dele trabalhar como se fosse um startup, independente, mas tentando trazer resultados rápidos, resultados ágeis. Agora, esse grupo precisa entender processos de inovação. Precisa saber como é que funciona, porque achar que vai um dia acordar. Uma boa parte dos meus alunos acham que Steve Jobs dormiu pobre, sonhou e acordou rico. Né? Não tem um processo mínimo na cabeça dele, alguma coisa desse tipo assim. Existem processos que você pode trabalhar, existem pessoas que sabem fazer isso também, aí no caso você puxou para o César sabe fazer isso, obviamente, sabe, e tem cursos disso também. Agora, para aprender e trabalhar junto. Mas você tem que desconectar um pouco o seu grupo de inovação da operação. É muito comum que você tente fazer inovação como parte do processo da operação. O que vai acontecer é que, quando apertar a operação, o teu grupo de inovação se dissolve. Porque o cliente está exigindo, e com razão, então você vai ter as pessoas puxando todo aquele seu pessoal que nas horas vagas faz... Você não faz inovação nas horas vagas. Você tem que ter realmente um grupo, um processo para começar esse trabalho. Eu vou fazer outra provocação aqui ao Jonas. O Jonas tem alguns cases de inovação em empresas familiares interessantes para comentar, né, em função dessa participação dele, mas tem uma pergunta que eu acho que faz muito sentido aqui nesse contexto, que é o seguinte: a empresa da minha família é líder e bem-sucedida. Como conversar com a geração anterior, portanto a geração que está ali comandando esse sucesso todo, sobre mexer em time que está ganhando? É uma pergunta fácil para você, Jonas. A vantagem de você ser matemático é que você pega essas perguntas difíceis e coloca no contexto mais abstrato, né? E você foge da pergunta. Mas, pessoal, eu acho que a maneira de você entender o mundo é um negócio que é pouco usado essa palavra, eu acho que a tendência é aumentar, que é o system thinking. Vocês têm ouvido falar muito em design thinking. Eu acho que mais interessante do que design thinking é o system thinking. Essa história do system thinking começa lá atrás com Darwin, quando ele montou uma teoria maluca, que ninguém tinha ouvido falar até o momento, de como é que os animais crescem, adaptativo, vencem os mais fortes. Aquilo era uma ciência que não existia quando Darwin fez aquilo. Aquilo não era biologia, aquilo não era química, não era física e muito menos matemática. Mas ficou a teoria, acreditou-se na teoria, a teoria comprovou-se depois, cada vez mais que é verdade, apesar de muita gente ainda acreditar no criacionismo. Isso mostra como é difícil inovar, como é difícil mudar a cultura. A cultura do criacionismo ainda existe nos Estados Unidos. Mas essa teoria que o Darwin criou, ela foi formalizada na década de 40. A década de 40 é uma das décadas mais ricas da humanidade em termos de inovação. É a década que foi criado o computador, é a década que foi criado exatamente por um biólogo suíço que morava nos Estados Unidos, que era chamada Ludwig von Bankenfly, alguma coisa parecida, alguma coisa. Ele escreveu um livro e ele conseguiu pela primeira vez formular essa teoria que o Darwin tinha usado, que ele chamou de teoria geral de sistemas. Em paralelo a ele, tinha um outro matemático do MIT, que era o Norbert Wiener, que chamou isso de cibernética. Essa teoria evoluiu. Na década de 60, os matemáticos retomaram a teoria de sistemas dinâmicos, que tinha sido começado pelo Poincaré no início do século XX, e hoje essa teoria chama-se sistemas complexos adaptativos.
Então, cibernética, sistemas complexos adaptativos, teoria geral do sistema, isso é a mesma coisa, mas essencialmente é uma teoria que procura juntar processos, análise, informação ligado a animais, pessoas em particular, e a máquinas. Na época do Norbert Wiener, as máquinas eletromecânicas, hoje a gente sabe que é o computador. Não é à toa que o computador foi criado na mesma época, a teoria dos jogos foi criada na mesma época. Então, tudo isso está ligado, e como é que você estuda isso? É dentro dessa teoria geral do sistema. Hoje tem grupos nos Estados Unidos dedicados a estudar a teoria geral do sistema. É um assunto muito interessante porque envolve tudo. Para você entender isso, você tem que entender biologia, entender química, entender física, entender matemática, entender estatística. Mas entender a essência dessa teoria não é difícil. E eu acho que é importante, se você pensar no mundo, se você pensar numa empresa familiar, numa família, numa cidade, se você pensar isso como um sistema complexo adaptativo, se você tiver o system thinking, se você tiver uma visão sistêmica, você passa a entender todos os problemas, por que é que eles são assim e qual é a direção a ser tomada, porque isso é sistêmico. Isso não é uma coisa que depende de você. O sistema vai acontecer daquela maneira e a única coisa que você pode fazer é catalisar. É você tomar decisões que você catalise o sistema para que ele faça algum desvio de trajetória. Mas o destino dele é inexorável. O destino das pessoas, o destino dos sistemas complexos adaptativos é morrer. E não é inovar. Para você inovar e para ele não morrer, você tem que colocar energia. Você tem que interferir, você tem que catalisar. Isso aí tem que se adaptar. Porque o mundo muda, os sistemas mudam, são sistemas complexos adaptativos, são sistemas dinâmicos, tem movimento e tem adaptatividade. Tem uma entrevista muito boa nas páginas amarelas da Veja essa semana com o diretor da McKinsey, que ele disse que o problema, principalmente de governos, mas também de empresa, é que elas não estão se adaptando muito rápido. A entrevista é maravilhosa. Se você olhar a entrevista com a cabeça do System Thinking, você olha que a entrevista é extremamente natural. É óbvio o que ele está dizendo. Se você olha não tem essa visão, você acha que a entrevista é cheia de coisas fantásticas. É fantástica a entrevista, mas é muito natural o que ele diz. Então, toda essa pergunta que foi feita de como inovar, como não mexer em time que se ganha, time quem se ganha, num sistema complexo adaptativo, qualquer animal, qualquer ser, qualquer objeto desse sistema, a tendência do próprio sistema em si é morrer. Então, um time que, se ele está ganhando, ele está inovando. Talvez ele não saiba que está inovando, mas ele está inovando. De alguma maneira. Você tem que olhar a inovação, como eu falei, de uma maneira mais lato sensu. O que você precisa é induzir a inovação mais rápida, porque você tem que apenas não inovar, mas você tem que inovar se adaptando ao ecossistema maior, porque tem uma hierarquia de ecossistemas. Nessa entrevista ele diz, olha, o sistema público não está se adaptando na velocidade necessária que o mundo está se movendo. Ou seja, os ecossistemas, você tem que entrar em sincronismo com os ecossistemas do qual você é parte. Então, para esse sincronismo, e aí vem os vários exemplos que o Marcos deu, o mundo está acelerado. É o crescimento exponencial lá do Diamonds, lá da Singularity Universe, é a lei aí da duplicidade do processador lá da Intel, etc. O mundo está acelerando. Então, você tem que se adaptar a essa aceleração. Então, significa que você tem que inovar mais rápido. Inovar mais rápido tem que botar mais energia. Então, isso é fundamental. O Sérgio queria responder ao desafio da Elaine de falar como é que a inovação ajuda na coesão e engajamento familiar. E eu já, para não dizer que estou pegando só no pé do Jonas, né, eu já te passo junto com essa pergunta que chegou aqui. Inovar significa também arriscar-se a errar. Como lidar com essa possibilidade de errar com tranquilidade? Ou seja, como é que você convence aí a família de que inovar pode dar tudo errado? Só para dizer, tá? Errar com tranquilidade não existe, não. Se você vai errar, tem que achar que está errando e não está sendo completamente protegido. Uma das coisas que aconteceu no César, nas primeiras empresas que o César abriu, é que depois de um tempo, quando elas saíram, eles chegaram para mim e disseram assim, Sérgio, vocês protegeram a gente demais. Isso é engraçado, vocês reclamavam tanto quando estava dentro do César, mas quando a gente foi para o mercado, que sentiu o calor realmente do mercado, a gente percebeu que vocês deviam ter jogado a gente mais rápido lá para fora. Então, deixa eu colocar algumas coisas. Em primeiro lugar, pegando o gancho de Jonas, que falou que precisa de energia.
com a pergunta de Elane, que é como é que a inovação pode promover a coesão de empresas familiares. E só para dizer a vocês que dentro daquela foto que Marcos mostrou dos meninos, eu era o último. Eu era o último dos filhos e dos netos. Então, talvez o último tenha que se provar mais. Então, veja só. Tem que haver um compromisso. Compromisso, na minha opinião, já gera alguma coesão. Certo? Tem que ter um compromisso dos acionistas que estão no momento, da geração que está no momento no poder, vamos dizer assim, da geração que vai chegar. O compromisso da geração que está no poder na minha opinião, tá? Permitir que a geração que quer inovar, que está mais na ponta, mais nova, tenha acesso a problemas reais e tente resolvê-los, talvez com uma célula de inovação. Quando digo célula de inovação é porque se estiver no mainstream da operação vai morrer. Mas também a geração que está tentando inovar tem que entender que não está com recursos ilimitados, não. Você não inova com recursos limitados. Eu acho que por isso que o César deu certo. Porque como a gente não tinha recursos limitados, a gente tinha que se reinventar o tempo todo. Eu conheço outros institutos por aí, como o CPQD, que praticamente morreram do ponto de vista da inovação porque estavam totalmente protegidos. Então, como é que você vai lidar com a questão de inovar, podendo falhar, mas sabendo que pode falhar mesmo, né? Que depois vão chegar e injetar um caminhão de dinheiro para você não falhar. Fale. Vá atrás. Agora, e aí, para não falhar, mais do que dinheiro, você precisa de energia, que é isso que Jonas colocou também. Então tem que haver um compromisso, um entendimento real, se a nova geração está querendo, de fato, inovar, vai colocar, vai fazer acontecer. Né? A vantagem é que está bem mais novo, a gente vira noites mais fáceis, quando está mais novo. Né? E a geração anterior vai permitir que os testes sejam feitos também. Porque você tem um laboratório para entender problemas, mas tem um laboratório também para testar soluções. E esses dois compromissos são importantes. E, na minha opinião, quando você faz esse compromisso e os dois enxergam que esse compromisso foi feito, você promove a coesão. Que está havendo, de fato, um incentivo à inovação pela geração mais antiga e a geração mais nova está lutando realmente para fazer com que aquilo aconteça. Os dois estão percebendo o compromisso dos dois, e aí eu acho que gera uma coesão. A gente recebeu uma pergunta aqui, né? Como disseminar a inovação na empresa, como engajar os colaboradores. Aí eu queria usar isso como gancho, Jonas, para você falar um pouquinho sobre portfólio de inovação. Como é que se gerencia isso dentro de uma empresa para que não vire, como você falou, várias empresas dentro de uma? Eu falei anteriormente, mais ou menos, a parte que o Sérgio tinha mencionado, e eu falei das dimensões de cultura, que eu acho fundamental ter na empresa, para você realmente criar um ambiente de inovação. Isso é um ponto. E, por outro lado, a empresa, para você implementar essa cultura, você tem que ter uma empresa que tenha governança de gestão e governança societária de preferência também. A empresa familiar ela tem algumas vantagens. Eu gosto de empresa familiar. Foi engraçado, eu fui uma vez para um evento do BNDES, do IBGC, e todo mundo falava de governança de empresa familiar, mas era um tom como se a empresa familiar não tivesse governança. Olha, governança, até boca de fumo tem governança. Entendeu? O problema é saber qual é o tipo de governança que você quer. Então, você tem que definir as governanças. Você tem categorias de governança. Então, quando eu falo de governança, eu estou falando de governança de mercado. Então, eu estou falando de governança de uma empresa em bolsa. Então, aquela é a governança que, para mim, como investidor, importa. E cada família tem a sua governança. Na hora que eu digo, vamos ter uma governança, e, obviamente, a governança você vai fazer para tentar tornar mais forte os pontos que já são fortes de empresa familiar. Quais são os pontos fortes? Eu adoro empresa de dono. Eu adoro alguém comigo no balcão, saber que tem alguém comprometido ali. Isso é um negócio que eu acho fantástico. O longo prazo eu adoro. Eu não gosto, eu faço private equity, fiz durante muitos anos, não gosto. É pouco prazo, 8 anos para mim é trading. Eu gosto do capital paciente, de mais longo prazo. Isso é um negócio que eu adoro em empresas familiares. Então, a perpetuidade do conhecimento pelo fato das sucessões, isso é um negócio fantástico. Então, tem pontos extremamente positivos em empresas familiares e é bom que esses pontos permaneçam. Tem outros pontos negativos dependendo do teu objetivo. Você traçar qual é a tua visão, qual é a tua missão e, principalmente, qual é o teu propósito. Empresas têm que ter propósito, não só visão e missão. E
obviamente, dentro dessa parte de gestão aí, você coloca a cultura de inovação com aquelas dimensões que eu falei. Pode ter mais ou uma dimensão, outra menos. O que eu acho que é uma dimensão que não pode faltar e é importantíssima é a dimensão da transparência e do trust. Isso eu acho fundamental em qualquer empresa, principalmente para inovar. Agora, obviamente, uma vez estando esse problema pronto para inovar, você tem um problema que tem que dar satisfação a alguém, né? Tem a parte financeira, a empresa tem que viver financeiramente saudável, as finanças da empresa são fundamentais. Eu costumo dizer que, mais ou menos, por exemplo, o oxigênio é fundamental para nós. Eu não vivo em função do oxigênio, mas sem oxigênio eu não vivo. Para mim, o ideal era que a empresa seja assim, ela não pode viver em função da finança, de dar lucro, etc, etc. Mas sem isso ela também não sobrevive. Então essa dimensão financeira é fundamental. E aí, quando você olha a dimensão financeira, você tem que organizar o teu processo de inovação. E eu não estou falando do processo intrínseco, que esse processo que o Sérgio falou, tem que ser ágil, tem que ter a cultura, esse é o processo intrínseco. Mas é o processo de você dar satisfação, dar o retorno daquilo. E aí você tem que organizar um portfólio de inovação, você tem que definir categorias de inovação. Eu não gosto muito de você, inovação radical, disruptiva, dá o nome que você quiser. Mas você tem que ter uma maneira de você determinar um portfólio de inovação na tua empresa. Esse portfólio de inovação ele tem que estar ligado ao risco-retorno de cada tipo de inovação. Você vai ter que fazer uma alocação de capital para cada tipo daquele. Desde inovações mais radicais, que você sabe que pode ter perda totais, inovações incrementais, inovações copycat, que são inovações também, e cada inovação vai ter ali o seu risco-retorno, vai ter um portfólio, e isso aí tem que ser parte do planejamento estratégico da empresa. Você não pode fazer um planejamento estratégico sem a inovação estar lá dentro, sem discutir, sem ter o processo de inovação. Então, essa cultura da inovação tem que estar entranhada no processo da estratégia. Então, a meu ver, quando você quer inovar, esquece Harvard, esquece aquele negócio de estrutura, estratégia, people e processo. Cadê a inovação? Então, é um pouquinho diferente, entendeu? Então, para você fazer essa cadeia de valor aí da estratégia. Você tem que enquadrar a inovação, e isso aí não está enquadrado. Então, você tem que ter muito cuidado com essa parte de fazer esse planejamento. Sérgio, indo até além do papel do César, né? Como é que a gente sugere de forma pragmática para que as empresas familiares acessem mais, né, e o capital empreendedor que tem aqui, dos grupos familiares ou não, acessem mais esse ecossistema de empreendedorismo que a gente tem aqui, né? O nosso amigo Ives, Ives Nogueira, que deve estar em algum canto aqui, outro dia reproduziu um termo que ele ouviu, que eu achei muito interessante, é o cliente anjo, né? Você não precisa nem investir, mas você, na empresa, contratar uma startup para resolver um problema, né, você já está ajudando isso, porque às vezes o problema, na maioria das vezes, não é só da sua empresa, isso pode ser reproduzido, né? Queria que você desenvolvesse um pouquinho isso aí. Essa é uma pergunta muito interessante. Eu vou contar um pouco da origem do César do ponto de vista do empreendedorismo. Tá? Isso é uma coisa muito... Quando eu cheguei do doutorado, o César já existia, então eu perdi um pouco dessa fase inicial para entender como é que tinha sido a cultura da criação do César. E aí, quando me chamaram para ser superintendente, em 2005, eu tinha sido presidente do conselho 3 anos e tal, e aí eu comecei a perceber que o César estava inovando pouco, estava criando poucas empresas. Isso para o Instituto de Inovação é a morte, né? Então a gente tinha que fazer o dever de casa, entender os próprios problemas do César. E aí eu resolvi fazer uma entrevista com todas as empresas que tinham sido criadas, os empreendedores dessas empresas, para entender como é que tinha surgido o problema que eles atacaram, como é que a coisa veio, como é que funcionou e tal. E eu cheguei a um denominador comum na grande maioria das empresas que o César criou na década de 90 e no começo dos anos 2000, que foi o grupo João Carlos Mendonça. O que aconteceu foi o seguinte, tanto é que eu encontrei esse denominador comum, aí chamei, isso já foi em 2009, 2010, chamei Carlos César, que tinha sido gerente de tecnologia de informação do Grupo Bom Preço, para agradecer a ele. Poxa, Carlos, obrigado a você por ter trazido problemas tão interessantes para o César resolver. E ele disse, não, me agradeça não. Agradeça ao Dr. João Carlos, porque o que é que ele fez na época? Ele se via como alguém que pega produtos que não são do Nordeste, do Sul, do Sudeste, do exterior, coloca nas prateleiras, porque a maioria dos produtos vem de lá mesmo, e aí vende para o Nordeste. Se ele continuasse fazendo isso,
o tempo todo, ele ia estar empobrecendo a região. Ele ia ficar mais rico, mas ia empobrecer a região. Porque uma boa parte do dinheiro ia embora, a margem de supermercado é baixa, então ele ia ficar cada vez jogando mais dinheiro fora. Então ele decidiu que ele ia criar fornecedores locais. Mas não só de produtos, mas fornecedores locais dos serviços que ele usava também. E aí o que aconteceu? A Neurotech, que é uma empresa que nós temos aqui, que hoje vende para o Brasil inteiro, para o mundo, ela veio de um problema de análise de crédito do Hipercard. O Hipercard tinha um sistema de análise de crédito. Carlos César chegou lá e disse, eu quero um sistema melhor do que eu tenho, ou igual, e com preço igual ou menor. Também não tinha, não tinha boquinha, né? Como eu digo em inglês, no little mouth, né? É um inglês assim, meio literal. Porque tudo que é dito em inglês é mais verdade aqui, né? Então, né? No little mouth. E aí, a gente resolveu usar uma tecnologia chamada redes neurais, que fez com que a análise de crédito se tornasse muito melhor. Conseguia dar mais crédito com menos inadimplência. A Tempest veio de um problema de insegurança também do Grupo Bom Preço, de informação. A Tempest hoje tem escritório em Londres. A eCapture veio de um problema de transações eletrônicas do Hipercard também. A Vanguard veio de um problema de redes do Grupo Bom Preço. Ou seja, tem um conjunto de empresas que surgiram de problemas interessantes do Grupo Bom Preço com uma diferença. Porque eu pensei assim, quer dizer que na década de 2000 o César já não está conseguindo problemas interessantes das empresas? Tá. Mas é de uma outra forma. Como o César já tinha ganho nome, aconteceu duas coisas. Um as empresas estavam vindo para o César, para que o César identificasse problemas, e a propriedade intelectual da solução ficava para a empresa. Então a gente não podia oferecer esse mesmo serviço ou esse mesmo produto para outros. Eles se tornavam um produto daquela empresa, sem problemas, mas do ponto de vista de empreendedorismo a gente não conseguia criar novas empresas. Tá? A outra coisa é que nós tínhamos perdido a conexão com uma empresa pernambucana que trouxesse problemas interessantes. O que significa isso? Veja, o Walmart comprou Bom Preço. Eu conheço gente do Walmart, faz parte do conselho da Câmara Americana. Eu sou presidente do conselho, tenho acesso a eles. Mas eles não têm o poder decisório. Então, eles não têm a estratégia de longo prazo da empresa, eles não têm os problemas core da empresa, e se tiverem, eles não podem me passar. Então, se eu quiser falar com alguém do Walmart para ver esse nível de problema, eu tenho que ir para onde? Para a Califórnia. Então, quais são os problemas reais que nós temos das empresas que podem ser resolvidos e a empresa se tornar... Claro que a empresa pode pegar esse problema real, a solução que nós demos, e virar um produto da empresa, mas ela pode também virar um produto conjunto, já que o César é um laboratório de inovação. Então, o que está acontecendo agora? O César é a unidade Embrapi do Brasil para a Internet das Coisas. Então, todo projeto de Internet das Coisas que a gente consegue, o governo entra com 1/3 do valor, e aí o César se torna parceiro acionista da solução. Então, agora a gente vai voltar a ter mais soluções interessantes nesse aspecto. Mas vejam, retornando, veio de uma cultura de João Carlos Vaz Mendonça que permitiu gerar um conjunto de empresas interessantíssimas porque ele compartilhou os problemas que ele tinha. É a responsabilidade do ecossistema das empresas familiares, né? O meu departamento de pesquisa está dizendo que aqui, veja, das 39 respostas que a gente recebeu, 90% entendem que a inovação afetará muito o negócio delas, né? Era a gradação mais alta que tinha. A segunda pergunta era se no negócio, como é que eles já se experimentou inovar no negócio de cada um. 39% se associou a empreendedores, 24% contratou startup para resolver problemas identificados nos negócios, né, um modelo de Open Innovation. 45%, a maior percentual aqui, investiu em novos empreendimentos através de um programa corporativo, né, um Corporate Venture. 29% se aproximou de incubadoras ou aceleradores de negócio e 26% buscaram outros caminhos. Eu queria abrir, então, agora, a gente infelizmente tem muito pouco tempo, mas eu queria abrir para as considerações... Não, espera aí, que agora eu me confundi. A gente está com esse tempo ainda? São esses 14 minutos para o final? Então a gente está muito folgado. Pronto, voltamos ao ponto. Mas eu queria abrir para o Jonas para ele fazer algumas considerações aí sobre tudo que a gente está conversando. Você está falando sobre essa pesquisa que você falou? Não.
Pessoal, eu fico batendo no system thinking. A inovação é fundamental. Quer dizer, nós que somos um sistema complexo adaptativo, se não inovar, por que nós morremos? Porque a gente não consegue inovar. Você não consegue renovar as células, então aquilo vai caindo, não tem inovação, você morre. Então, isso é o normal, isso é o destino de qualquer sistema complexo adaptativo. Se você não inovar, você morre. Então, você tem que montar essa cultura da inovação. Eu volto a falar do trust, que eu acho que é fundamental. Empresa familiar não tem conflito de agência, porque não tem o executivo de fora, mas tem conflito de família, que é pior, quando existe. Entendeu? Então, realmente, o trust é fundamental para resolver conflito, para criar uma cultura de transformação, uma cultura de adaptatividade, que é a cultura que leva à inovação. Eu tenho um exemplo interessante, uma das empresas que nós investimos, bem familiar, era a Abril Educação. A Abril Educação nós fizemos com um investimento do zero, praticamente, de um ativo que não era educacional, que era uma editora, não era do zero, era do zero do ponto de vista da educação. Era da família Tivit, família extremamente tradicional no Brasil, e nós resolvemos fazer a maior empresa de educação básica do Brasil. Essa era a visão e a missão, era isso. E conseguimos fazer, investimos bastante dinheiro, etc, etc. Fizemos a Abril Educação. A família continuou controladora, então não abria mão do controle de maneira nenhuma, a família não tinha a menor chance. Levamos a empresa para ser listada em bolsa, mas a empresa continuou com o controle familiar. E quando nós fizemos o IPO, para você ver a importância do trust, quando nós fizemos o IPO, nós tínhamos um acordo de acionista. E quando chegou no IPO, tinha uma cláusula nesse acordo de acionista de que se houvesse um IPO, o acordo seria resilido, ou seja, o acordo acabava. E aí começou essa discussão dos advogados, nós, se vai ter um outro acordo pós-IPO ou não. E a discussão, o advogado achava que tem, que não tem, e a discussão, aí foram falar com o Roberto Schiff, então vamos fazer uma reunião com o Roberto Schiff, que era o presidente do conselho, é o controlador da empresa e o presidente do conselho. E aí fomos falar com o Roberto, aí discussão, e o Roberto olhou, aí todo mundo falou, ele falou, escuta, algum dia nós tiramos esse acordo de acionista da gaveta? Aí o pessoal olhou e falou, não, nunca tirou. Então, se a gente não tirou nunca, porque esse acordo de acionista nunca foi necessário. E não vai ser no futuro, não vai ter acordo de acionista. Nós continuamos por mais de uns 2 anos como sócio, não mudou nada. Do quando tinha um acordo, nem quando não tinha. O relacionamento, o trust, né, o relacionamento, a transparência, a relação com a família continuou exatamente igual. Entendeu? Então, isso eu acho que é fundamental. Na Abril, nós conseguimos implementar uma área de inovação que até hoje continua. A Abril Educação, até hoje, ainda é a maior empresa de educação básica do Brasil, é maior do que o Grupo Positivo, é maior do que qualquer outro grupo aí. São 800 mil alunos no sistema de ensino. A educação básica agora voltou a ficar na moda de novo, né? Nós fizemos isso há 10 anos atrás, 8 anos, 10 anos. E a empresa hoje, ou seja, foi um exemplo de uma empresa. E aí você mostra também a importância da governança. O Roberto Schiff não abria mão de maneira nenhuma do controle, era um educador nato, educação para ele estava na veia, o propósito, tinha um propósito muito claro, social, etc. E a família dele, e nós levamos a empresa para a Bolsa, a empresa ficou com a governança de Bolsa, mas ainda controlada pela família, por isso que nós até a empresa não conseguiu ir para o nível máximo de governança corporativa, porque teve que lançar ações PN para poder dar mais voto para a família. Mas, infelizmente, o Roberto veio a falecer durante esse período, onde nós ainda éramos sócios. E a família nos procurou e falou, olha, o meu pai gostava muito de educação, etc., mas a família não quer continuar no negócio de educação. Como a empresa tinha uma governança de mercado, inclusive estava listada, foi muito fácil para nós resolvermos o problema de liquidez da família. Então, a família saiu completamente, no período de menos de 3, 4 meses, a família teve a liquidez totalmente realizada, a empresa hoje continua, a empresa perenizou, o nome teve que ser mudado, porque era um acordo não poder usar o nome Abril, a empresa hoje é Somos Educação, mas é um exemplo muito claro de uma trajetória de governança, de uma trajetória de inovação
numa empresa, como a empresa tem uma perenidade, mesmo que haja sobressaltos gigantescos, como o falecimento de um membro relevante da família. A empresa continua. Então, eu acho isso fundamental, essa visão da empresa familiar de você perpetuar. Então, tem vários outros casos nossos de tratar com empresas familiares e tem outro exemplo nosso também interessante. Hoje, um dos grandes parceiros nossos no nosso fundo de educação é um grupo alemão chamado Bertelsmann, que tem 180 anos de existência. Passou pela Segunda Guerra Mundial, pela Primeira, e é uma empresa familiar até hoje. Entendeu? Podíamos continuar com você, Jonas, para comentar essa questão do ciclo de investimento, né, para cobrir essa lacuna entre grandes investimentos em inovação e seed money que o Sérgio comentou na palestra dele? Infelizmente não dá para inovar sem recursos, como o Sérgio bem mencionou, né? O ecossistema de inovação no Brasil, no que se refere a essa dimensão de capital, ele é perverso. Melhorou bastante. Eu diria hoje que se você tem um bom projeto de startup, você consegue seed money. Eu acho que a parte de seed money do ecossistema de inovação está bem servido. Se você realmente tem um bom projeto, você consegue de alguma maneira se alocar. E tem muito projeto de governo, projeto de organizações não governamentais, etc., que você consegue. O problema todo é quando você sai dessa fase aí do seed. Eu gostei muito do slide lá do Marcos, lá do roller coaster, lá da montanha-russa, né? Então, naquelas diversas fases, quando você sai da fase do seed, você realmente passa aí para ter, já pivoteou várias vezes, já errou, cada pivoteamento são vários erros, né? Então, pivoteou várias vezes significa que errou muito mais, já está com um modelo de negócio mais estável, já está gerando receita, mas aí você precisa continuar inovando para crescer. E aí, nessa fase aí, quando você precisa, e quando você começa a faturar ali 5 milhões, 10 milhões, eu diria que faturamento de 20 milhões até 100 milhões, essa fase aí, o nosso ecossistema de investimento é perverso. Você nem tem dinheiro para equity, e mesmo que tivesse muito dinheiro para equity, é perverso porque você fica diluindo muito o empreendedor. Entendeu? Porque esse negócio da empresa é muito engraçado. No começo, você acha que o equity não vale nada, porque é uma ideia que você tem. Então, você sai distribuindo o equity para todo mundo. Quando a empresa dá certo, você errou, pivoteou, e deu certo, o equity começa a ficar caro. Então, falta dinheiro para equity, e mesmo que tenha, é perverso se você tem um ecossistema que só tem dinheiro para equity, porque você pega o empreendedor e fica diluindo o empreendedor, diluindo, e chega lá, o empreendedor fica com 1%, 2% da empresa, uma empresa que ainda não é tão grande que 1%, 2% seja relevante do ponto de vista do retorno. E quando você vai para a parte de dívida, que é a maneira de você colocar recurso, é totalmente inexistente. Uma empresa faturando entre 10 milhões e 20 milhões, 100 milhões, você não pega dinheiro em banco, é muito difícil. A não ser que você pega de juros de 3% ao mês, o que é inviável. Então, o ecossistema é perverso, isso vem melhorando. O BNDES acabou de selecionar um grupo aí de São Paulo para um fundo de venture debt. Então, é um fundo para dar dívida para empresas menores, empresas que faturam no máximo 100 milhões. Então, esse ecossistema começa a ser melhorado, mas no começo é perverso. Isso é um recado que eu sempre dou para as famílias. Eu acho que empresa familiar tem uma coisa interessante, que são empresas de empreendedores. Então, a empresa que os sócios, a família, entende o que é empreender, entende as dificuldades, etc. E quem pode melhorar bastante esse ecossistema de empreendedorismo no Brasil, esse ecossistema de inovação, eu acho que são as famílias. São as famílias inovando, não nas empresas delas, mas voltando para o mercado e fomentando a inovação no ecossistema como um todo. Fomentando a inovação na cidade, no Estado, com os outros órgãos. Isso eu acho que é um papel interessantíssimo de fomento à inovação. E aí as famílias podem fazer isso com dois componentes que eu acho fundamental, que normalmente faltam no Private Equity, que é o capital permanente. Como eu falei antes, o Private Equity tem um capital de 8 anos,
Um capital de 8 anos não são 8 anos. O duration de um fundo de 8 anos são 4 anos. Você não investe no primeiro dia, desinveste no último dia. Na média, são 4 anos. 4 anos é, como eu falei aqui, 4 anos para mim é trading. Você entrar numa empresa e tentar implementar a governança de gestão societária, tentar crescer, inovar, errando bastante algumas vezes, e você fazer isso em 4 anos, de ter que sair, porque você tem que sair em 4 anos. Então, a família tem uma vantagem de ter o capital permanente, ela entender a importância do mais longo prazo. Isso é uma coisa fundamental que a família traz. E a outra coisa que a família traz é o empreendedorismo. Private Equity, para mim, é coisa de empreendedor e não de financista. Eu não sou financista. Eu trabalho no mercado financeiro há 15 anos, não me considero um financista, eu me considero muito mais um empreendedor do que um financista. E eu acho que Private Equity é coisa de empreendedor. Por isso que nós, na Bozano, trabalhamos com um conceito que é um pouco diferente do mercado, que é trabalhar por círculos de competência. Nós temos um grupo lá que só investe em educação há 10 anos, o mesmo grupo. Então, isso é uma inovação. Normalmente, você tem um financista que investe em qualquer negócio. Okay? Então, nós trabalhamos, fizemos essa inovação na parte de gestão de fundos. Isso é natural das famílias. As famílias são empreendedores. Então, quem mais... Então, para mim, o futuro do Private Equity é capital permanente, temático, e tendo temático com empreendedores. Quem melhor entende dessas 3 dimensões? As famílias. Então, eu acho que isso é uma contribuição muito grande que as famílias têm que dar. Não, eu estou olhando agora inovação extrinsecamente, não a família olhando para a inovação na sua empresa, mas ela olhar para a inovação como um todo. E isso é fundamental também, porque para ela inovar na empresa, aí você vai ver os vários portfólios, os vários processos de inovação, você tem a inovação aberta, a inovação externa, trazendo para dentro da empresa. Isso é uma coisa que pode também retornar para dentro. Na Abril Educação, nós fizemos isso. Trouxemos um projeto de inovação aberta, super bem sucedido até hoje, dá frutos na empresa. Ótimo. O tema é amplo, a gente podia falar dias aqui sobre inovação e, na verdade, é essa a ideia, porque inovação em empresas familiares vai se tornar uma linha de estudo aqui do Grupo Rumo. Hoje é, na verdade, um passo inicial, muito mais do que uma discussão que termine o assunto. Mas como a gente tem que respeitar o tempo aí, eu queria passar para o Sérgio para 1 minuto fazer algumas considerações finais aí do painel. Eu vou me levantar. Eu vou pegar o gancho de Jonas, que falou que a questão do seed money está, de certa forma, resolvido, e o gancho de Yves estar aqui, do ecossistema, como é que a gente se conecta. Veja, nós temos um ecossistema extremamente rico aqui. Nós temos investidores e empreendedores seriais. É o caso, por exemplo, do próprio Yves. Yves já investiu em 10 empresas junto com a gente lá do César. Então, se você tem uma boa ideia, esqueça ideia, pelo amor de Deus, não me traga ideia. Se você tem uma boa solução, uma boa proposta, tem gente para ir junto com você. Não é só colocando dinheiro, não. É colocando dinheiro, mas sabendo conduzir uma startup. Não é trivial. Sabendo como é que leva as coisas para frente. Vai ter gente que vai pegar essa ideia e vai colocar mais para frente ainda, como a EQY, por exemplo, que está ali, Sodré, Teco Sodré. Então, vai conectar ela para uma segunda rodada. Tem pessoas como Jonas que vêm para outras rodadas. O que a gente precisa entender mais é que nós temos laboratórios. Vocês são laboratórios. Vocês têm os problemas internos das empresas para gerar a intra-inovação, vamos dizer assim, a inovação evolutiva, mas vocês também têm os problemas de diversificação. Perceba que todos os problemas que João Carlos trouxe para nós eram problemas internos que geraram diversificação. Se ele quisesse, teria gerado diversificação para a empresa dele. Não era nada ligado a varejo, era análise de crédito, não varejo no sentido da venda em si, mas era análise de crédito, era segurança de informação, era uma série de outras coisas. Nós temos problemas e temos gente capaz de encontrar as soluções e levar essas soluções para o mercado e gerar startups. As 200 empresas que estão aqui, 280 empresas que estão aqui, tem muitas que são startups. Temos um ecossistema completo para trabalhar em cima disso e eu acho que a gente precisa se conectar melhor. Vamos deixar o balaio de caranguejo para lá um pouquinho, né? Obrigado.
Eu queria finalizar. Eu me comprometo, a gente obviamente não conseguiu responder todas as perguntas que foram feitas. Eu vou encaminhar ao pessoal aqui, ao Jonas e ao Sérgio, para que eles tenham conhecimento. Eventualmente a gente põe também isso nos canais de comunicação do Rumo, para quem perguntou ter essa resposta. Queria agradecer a participação aqui de todo mundo na pesquisa. E finalizar, eu outro dia estava assistindo a uma entrevista com o Elon Musk, que é um desses empreendedores da nova economia, e ele disse que uma das grandes motivações que ele teve para empreender nas empresas que ele faz, ele é cofundador da Tesla, da SpaceX, quer dizer, ele está mandando foguete para chegar em Marte, é que ele não se resignou a olhar para um futuro que o fazia infeliz, né, enxergar dificuldades no futuro. Ele queria ver um futuro melhor do que hoje. Eu acho que inovação tem muito a ver com isso. E me lembra essa frase do Muhammad Ali, né, de que cada vez mais o que a gente acha que é impossível vai acontecer. O impossível, mais do que uma dificuldade ou uma barreira, vira um desafio para que a gente ache as soluções para inovar e ir além, né? Eu acho que a gente precisa acreditar que a gente vai ter um futuro melhor do que o que a gente vive hoje. Com isso, agradeço ao Jonas, agradeço ao Sérgio pela participação e a gente dá seguimento aí ao fórum. Muito obrigado.